Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Nós estamos no dia da live de discípulos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9, hoje é o encerramento, né? Então não é uma live comprida, é uma live curta. A semana passada nós fizemos uma live comprida, né? Fizemos 1 hora de live, mas hoje não, hoje é uma live mais curta, porque nós vamos encerrar o capítulo 9 de Eclesiastes. Eu quero desde já deixar aí uma boa noite ao povão amigo de toda a Baixada Santista, todo o litoral norte a sul, todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, e toda a localidade onde chega essa live, inclusive lá em Mato Grosso, acho que eu não sei se é Mato Grosso do Sul, né? Ali na região de Bonito, Mato Grosso, onde tem o meu amigo Caipira Pé no Chão, ali sempre participando com a gente aqui da live, né? Então vai boa noite para todos os meus amigos e meus irmãos na paz de Cristo, do Cristo forte e poderoso. Boa noite, Magali Meire, boa noite, Meire, a paz do Senhor Jesus. Pastora Renata, boa noite. Boa noite, na paz do Senhor. Pastora Renata, está animada hoje, Pastor Renata? Graças a Deus. Tem que dar, né, pastor? Boa noite. Jesus é bom? Tá animada, tem que estar animada, né? Tem que estar animada. Se não estiver animada, a gente anima. Né? Já coloca umas perguntas para animar. Ai. Esqueci a água. Ô, Jesus amado. Jesus é bom, né? Pessoal, nós estamos no capítulo 9 de Eclesiastes. Mas deixa eu abrir aqui as cidades, né? Que acompanham a gente aqui. Cidade de Santos, boa noite, cidade de Santos, cidade que eu moro, cidade que eu estou presente, né? Aqui em Santos. Boa noite a todos os meus irmãos aqui da cidade de Santos. Pessoal da cidade de São Vicente, ali onde a Magali mora, né, Magali? A paz do Senhor Jesus ali, para o povão amigo de São Vi. Boa noite, pessoal de Praia Grande. Boa noite, Praia Grande. Boa noite, Cubatão, minha cidade querida. Onde está a nossa igreja ali, na Avenida Matiçotes, 814. Fica entre o bairro 31 de Março e Vila Nova. Cubatão é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande ali, né? É a cidade que me acolheu como pastor ali, né? Então a gente tem um carinho. E também mandar o meu abraço para o povo amigo de Guarujá, lá do Guarujá. Um abraço para todos os meus amigos do Guarujá. Uma boa noite aí para os meus irmãos lá de Bertioga. Boa noite na paz de Cristo. Boa noite, Ana Magalhães. Tamo junto aí. Jesus é bom, né? Uma boa noite aí. Boa noite, povão amigo de São Sebastião. Depois de Bertioga vem São Sebastião. Depois você atravessa o mar, vai para Ilha Bela. Boa noite, Ilha Bela. Depois você volta para a estrada e vai para Caraguatatuba. Boa noite, Caraguatatuba, meus amigos e irmãos. Boa noite, irmãos de Ubatuba. Boa noite, todos os meus irmãos de Ubatuba. Boa noite, meus irmãos de Ubatuba. Boa noite, meus irmãos que estão sempre ligadinho com a gente aí, né? Agora tem o Litoral Sul, não posso esquecer do Litoral Sul, porque depois da Praia Grande vem Manguanguá, depois de Manguanguá vem Itanhaém, depois de Itanhaém vem Peruíbe, depois de Peruíbe vem Pedro de Toledo, Itariri primeiro, né? Depois vem Pedro de Toledo. Depois de Pedro Toledo, Anadias. Anadias, na verdade, Anadias fica entre Itariri e Pedro Toledo, né?
Então depois de Pedro Toledo vem Miracatu, aí já é o Vale do Ribeira, né? Passa ali por Juquiá, passa por Cajati, vai até lá a divisa para o Paraná. Boa noite para todos meus irmãos aí do Litoral Sul. Boa noite, Adélcio Magalhães, meu amigo, parceiro aí. Adélcio Magalhães, Adélcio tá ligadinho aí, porque hoje tem um jogão de bola, né, Adélcio? Tem Santos e Corinthians. Ô, Adélcio, se o Santos não ganhar hoje, pode pedir as contas, porque vai pra Série B. O Corinthians hoje joga com o time reserva, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Uma boa oportunidade pro Santos aí ganhar do Corinthians. Se não ganhar, aí fica feio. Aí pode ir pra segunda divisão, porque já era. E o Corinthians não é diferente não, viu? O negócio tá feio. Pra ver quem vai cair, quem vai ficar. Mas o que importa agora é aprender a palavra de Deus. O futebol fica para depois. Vamos lá, pessoal. Vamos para a introdução, né? Na introdução eu sempre gosto de começar lá pelo o título do capítulo. Capítulo 9 tem como título Sabedoria para viver e morrer. Sabedoria para viver e morrer. Aí começou os tópicos, né? Primeiro tópico, a morte é inevitável. A morte é inevitável. Vai do versículo 1 ao versículo 3. Aí foi para o segundo tópico, a morte é implacável. A morte é implacável, A morte, quando bate, já era. Amém? Ela é implacável, ninguém consegue segurar ela, não. Muito difícil, né? Quase que impossível. Terceiro tópico, a vida é para ser celebrada. Vai do versículo 7 ao 10. Esse é o terceiro tópico. Aí vem o quarto tópico, a morte é imprevisível. A morte é imprevisível. Aí vem o quinto tópico, né? A sabedoria é proveitosa. E é esse tópico que nós vamos estudar hoje. Vai do versículo 13 ao versículo 18. Do versículo 13 ao 18 do capítulo 9. E nós vamos encerrar essa lição hoje. Amém? Boa noite, Zana, meu amigo. Parceiro, Zana. Um abraço para a irmã Clésia também. Meus irmãos queridos aí de Cubatão. Sempre presentes, sempre junto aí com a gente, né? A Meire também já está junto com a gente. E vamos lá. Vamos ler, pessoal, o versículo 13 e o versículo 15, né? Que vai para o primeiro ponto. Existem 3 fatos importantes aqui, amém? E esses fatos eu chamo de ponto. O primeiro ponto é o versículo 13, 14 e o 15, a parte A do 15. Vamos lá. Então vamos lá, ler 13, 14 e 15. 9, 13, 14 e 15, a parte A. Versículo 13. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade. Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Aleluia. Está aí a parte A. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Aleluia. Glória a Deus. Um homem sábio, um homem inteligente. Né? A inteligência com o conhecimento torna a pessoa sábia. Vem a sabedoria revelada. Né? A sabedoria é a revelação do conhecimento. É um conhecimento mais amplo, mais abrangente. Né? Então isso é muito interessante. Vamos ler agora na linguagem antiga, eu li na linguagem de hoje, né? A linguagem antiga diz assim, ó. Deixa eu acabar aqui, ó. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia salvar, que poderia
poderia ter salvado a cidade. Amém? Que poderia ter salvado a cidade. Pela capacidade, pela sabedoria, inteligência dele ampliada. Na linguagem antiga diz assim, ó, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitiou-se e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Bem, é a cidade pequena, mas tinha um homem sábio e pela sabedoria desse homem essa cidade foi livre. E tinha... É o 9, né, ainda? Capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. E também tinha, né? Também tinha ali um rei, amém? Com uma estrutura bélica enorme e que atacou essa cidade, mas não prevaleceu. Por quê? Porque ali tinha um homem pobre, mas sábio, e que libertou aquela pequena cidade. Era uma pequena cidade diante de um grande exército. Amém? Mas a cidade venceu pela sabedoria daquele homem pobre. Vamos lá. Agora vamos para o... Como é que se fala? Caramba, fugiu da minha cabeça aqui agora. Amém? O comentário bíblico. Agora vamos para o comentário bíblico. Eu vou ler um comentário bíblico e depois vou facilitar para vocês. Amém? É a velhíssima. A gente vai chegando aí no 6, chegamos, né? No 6.1, a cabeça já começa a falhar. Vamos lá. Salomão vê um grande exemplo acerca do valor da sabedoria. Então vamos falar aqui sobre o valor da sabedoria. Não sabemos se o que ele narra é uma parábola ou um fato histórico. Ou é um fato apenas para comparar, ou é realmente algo verdadeiro que faz parte da história. Então, aquilo que Salomão está falando aqui, a gente não sabe, né? Se é uma narrativa ou um fato histórico que aconteceu de verdade. Vamos lá. O que importa é a lição. Então, vamos tirar a lição, né? A lição que é a mais importante desse texto aqui. Um homem pobre, mas sábio, dentro de uma pequena cidade, é mais poderoso do que um grande exército. Ou seja, é mais poderoso do que um grande rei, fortemente armado, que levanta grandes baluartes para conquistá-la. Tá? Então, vamos destacar aqui que se existe sabedoria no lugar, né? Se a sabedoria está no lugar, às vezes você pode ir com toda a tua força que você não prevalece. O que vai prevalecer é a sabedoria. Né? E aquele homem pobre, apesar de pobre, enfrentou aquele rei poderoso e venceu pela sua sabedoria. Né? Então, apesar de ele ser pobre, ele era sábio. E apesar de ser um rei com um grande exército, não prevaleceu diante da cidade que tinha um homem pobre e sábio. Né? Porque a sabedoria prevaleceu com a força. Essa que é a verdade. Né? Fortemente amado que levou de gato. Tá, já lemos. A sabedoria do homem pobre foi mais eficiente para guardar a cidade do que o poder militar e bélico do grande rei para tomá-la. Né? Então, a grande lição aqui é que a sabedoria, onde está a sabedoria, ela se torna mais forte do que um poderio, diante de um poderio bélico e de um grande exército. Né? Então a sabedoria, ela prevalece, ela é muito mais forte. Então a pessoa pode vir com toda a sua força, e essa força pode ser até bélica, amém? Né? Poder de guerra enorme, que a sabedoria vai prevalecer. Né? Se a pessoa souber usar a sabedoria, ela prevalece numa batalha e numa guerra. Vamos lá. Um clássico exemplo dessa verdade aqui, expressa, é o rei Ezequias. A cidade de Jerusalém foi sitiada pelo numeroso e poderoso exército assírio. Ele não tinha estratégia nem força militar suficiente para resistir àquela iminente invasão estrangeira.
porém, regido pela sabedoria, aleluia, regido pela sabedoria e governado pela fé, pôs-se a orar, aleluia, e desbaratou o inimigo e libertou Jerusalém. Amém? Eu gostaria de ler com vocês esse texto bíblico, porque tem muita lição boa aqui. 2 Reis 19, do versículo 1 ao 37. Vamos tirar as lições aqui, amém? Que eu acho interessante a gente tirar as lições aqui. Tá certo? Vamos tirar as lições. 2 Reis 19. Então vamos lá, vou procurar aqui 2 Reis 19, versículo 1. 2 Reis 19, versículo 1 até o 37. Vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Diz assim: assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo de Deus, o Senhor. Amém? Aleluia. Ele se sentiu ameaçado, né? Um império vinha para realmente arrebentar e destruir a cidade, destruir a nação, o país. Coube ao rei, quando ele percebeu que a força que vinha contra ele era maior do que o seu reino, era muito maior do que ele e o seu exército, o que ele fez? Ele entrou pelo caminho mais correto. Ele foi se humilhar diante de Deus. Ele procurou a casa de Deus, né? Olha lá, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, quer dizer, com um arrependimento profundo, né? Ele se humilhou. Ele falou: eu não consigo vencer esse exército, ele é mais poderoso do que eu. Então eu vou me humilhar diante daquele que pode vencê-lo, que é Deus. Amém? Não existe força que Deus não possa vencer. E Ezequias sabia muito bem disso, né? Então, Ezequias aplicou a sua fé. E às vezes, querido, a gente precisa demonstrar, por meio da nossa fé, que nós realmente acreditamos em Deus. E que Ele vai realmente responder a nossa oração se nós se humilharmos diante dele, né? Se humilhar é revelar para Deus que você depende dele. É você chegar para ele e dizer para ele: Senhor, eu não consigo no meu braço, eu não consigo, amém, na minha capacidade intelectual, mas eu me humilho diante de ti, porque eu reconheço que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer algo poderoso na minha vida, né? Então ele se sujeitou, ele se submeteu a Deus, ao seu espírito, ao seu poder, né? Então reconheceu a sua pequenez e foi diante daquele que tinha o poder, que era Deus, né? Quer dizer, o rasgar as suas vestes, tá? Vestir a roupa de pano de saco, né, pastora Renata? Ele se humilhou. Agora, o que é interessante também é que ele foi no lugar certo. Tá? É um lugar que as pessoas de hoje desprezam muito. Tá? E que há uma campanha demoníaca, diabólica, até mesmo na internet, até mesmo nas redes sociais, né? Por isso que existe um grande número de desigrejados aí, tá? Por causa dessa campanha, amém, do inferno, criado por Satanás, que a igreja não é importante, amém? E cultuar a Deus não é importante, e para o culto não é importante, tá? Isso é uma narrativa do inferno, criada lá no inferno, numa reunião de demônios junto com o diabo, tá entendendo? Tá? E tá aí, se espalhando aí, tá? E as pessoas, em vez de enfrentar a luta dentro de uma igreja, porque, meu querido, onde está pessoas, onde se reúnem pessoas, tá, que se relacionam, vão ter conflitos. Você tem conflitos na reunião que envolve tua família, reunião que envolve pessoas que trabalham com você, no teu trabalho, no teu serviço. Você não vai ter problema? Você não vai ter conflito na igreja? Claro que vai ter. Agora, para que servem os conflitos, principalmente na igreja? Para fazer você crescer, amém? Para fazer você experimentar a tua fé, ver se tua fé é verdadeira.
se tua fé é real, tá entendendo? Tá? E aí a gente vê aí um monte de gente mimada, tá? Que não sabe enfrentar conflitos, tá entendendo? Que não aguenta tranco, que não aguenta pressão, tá? Aí começa uma pressãozinha dentro da igreja, começa um conflito dentro da igreja, aí já sai da igreja, já espia, e já começa, já abre um canal, né? Crente machucado, evangélico sem igreja. Aí começa a criar canal, e aí começa a ser usado por Satanás. Amém? Você não precisa. Aí começa a falar, né? A doutrina é essa, o ensino é esse. Né? Não, você não precisa de igreja. Jesus não tinha uma igreja. A igreja, o templo era dos judeus. Não precisa de pastor. Não precisa de pastor. Aí né? na hora que morre, ela fica doente. Cadê um pastor para orar por mim? Entendeu? Claro que você precisa de pastor, meu irmão. Claro que você precisa da igreja. Olha que Ezequias foi correr. Ele se humilhou e correu para a igreja. Correu para o templo. Amém? Aleluia. Eu acho bonito a expressão, né? E foi para o templo de Deus o Senhor. E aqui está com o Senhor de letra maiúscula, bem maiúscula mesmo. Quer dizer, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode destruir exércitos. Amém. Aquele que pode botar o rei que se acha poderoso, o império assírio por terra. Amém? O império mais poderoso no tempo de Ezequias. Caiu por terra. Amém? Por quê? Porque Ezequias se humilhou e foi para o templo. Foi buscar a presença de Deus. Amém? Aí, versículo 2 de 2 Reis 19. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta. Aleluia. Fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupas de panos grosseiros. Todo mundo de pano grosseiro acompanhando o rei, né? Acompanhando o rei. Aleluia. Foram buscar quem? Foram buscar o profeta. Amém? O que era o profeta na época? O profeta era o homem que tinha o rema, que tinha a palavra revelada. Amém? Aleluia. Querido, hoje você não precisa buscar profeta para receber a revelação de Deus. Hoje você que é crente, você tem comunhão com Deus e o próprio Deus fala com você. Né? O que você tem que buscar é a palavra. E onde você busca a palavra? Onde você busca o ensino? Amém? Hoje você tem a igreja exatamente para isso. Para buscar a doutrina, para buscar o ensino, para buscar a palavra. E essa palavra vai se tornar revelada. Amém? Se você estiver envolvido com o Espírito Santo. Percebe? Você pode ser profeta para você mesmo. A revelação pode vir para você. A palavra que você precisa, Deus vai colocar no teu coração. Amém? Naquele tempo, o Espírito Santo não era para todos. O Espírito Santo era ou para o sacerdote para ocupar o ofício sacerdotal, ou para o profeta para ocupar o ofício profético, né? Ou para o rei para ocupar o ofício do rei, né? de rei. Né? Fora isso, ninguém mais recebia o Espírito Santo. Então, por isso que tinha alguém especial dentro da palavra revelada. Hoje, não existe mais ninguém especial. Amém? Existem pessoas cheias do Espírito Santo, dotadas por um dom chamado dom de profecia, tá? Que precisa da interpretação para poder revelar. Sem a interpretação não há revelação. Percebe? Tá? Então hoje você não precisa, e você mesmo pode receber esse dom dentro de você. Você mesmo pode receber a revelação de Deus e receber a palavra profética endereçada a você. Né? Então, hoje ninguém precisa mais buscar o profeta como se buscava no Antigo Testamento. Tá? Vamos lá. E os sacerdotes mais velhos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais profetizou mais profetizou a vinda do Messias e se confirmou. Toda a palavra do profeta Isaías se confirmou em relação ao Messias. Eles também estavam vestindo roupas de pano grosseiro. Versículo 3. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta. Hoje é um dia de sofrimento. Amém?
todo mundo passa por um dia de sofrimento. Percebe? E você tem que estar preparado, pronto, para responder ao teu sofrimento. O dia do sofrimento, todo mundo passa. Mas você tem que estar preparado para enfrentar o dia do sofrimento. Hoje é um dia de sofrimento. Será que é um dia de sofrimento para você hoje? Será que não vai ser amanhã o dia do sofrimento? Será que não vai ser no final de semana o dia do teu sofrimento? Amado, a gente nunca sabe quando o dia do sofrimento vem. O dia do sofrimento vem e cai como uma bomba na nossa vida. E a gente tem que estar pronto, preparado. Amém? Aleluia. Revestido. Né? Não é só quando o sofrimento vem e a bomba explode que a gente vai buscar Deus. Não. A gente vai buscar a Deus para estar preparado, para estar pronto, para enfrentar a luta e o problema. Vamos lá. Hoje é o dia de sofrimento, diz o rei. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. Bem, só a mulher grávida sabe a força que ela faz para dar à luz. E quando a força não vem, é um sacrifício para aquele nenê nascer. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo, né? A dificuldade de um nenê nascer se a pessoa, se a grávida, não tem força. Assim é ele, sem força. Ele não consegue vencer essa luta, vencer essa batalha. Ele olhou para o exército e sabe que aquele exército é muito maior do que o exército dele. A força dele é muito fraca. Ele não consegue vencer os assírios. Então ele foi fazer o quê? Ele foi buscar ajuda. Amém? Ele foi buscar o rema, buscar a palavra revelada. Ele foi buscar o profeta. Amém? Ele queria saber o que Deus tinha para ele, o que Deus podia fazer por ele. Né? Foi buscar a pessoa certa, aquele que representava Deus, o profeta. Vamos lá. Versículo 4. O rei da Síria, ainda a narrativa do rei. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, escute esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, orem a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Amém? Querido, nessa batalha há um quesito espiritual aqui. Tá? Era os deuses da Síria contra o Deus de Israel. Tá? Na verdade, as muitas batalhas que Israel enfrentou, tá, era uma briga de deuses. Tá? Os deuses da nação inimiga contra o Deus de Israel. Tá? Então, geralmente, quando a afronta vinha contra o Deus de Israel. Então, Ezequias está mandando dizer, dentro da narrativa que ele falou, né, que, olha, está afrontando Deus, o nosso Deus. Ele veio aqui e disse que o nosso Deus não tem poder, que nós vamos perder. Amém? E nós vamos perder. E Ezequias sabia que Israel era representante de Deus na terra. Era o povo escolhido de Deus. Né? E não podia passar aquela vergonha. Vamos lá. Os funcionários do rei Ezequias levaram a mensagem. E Isaías mandou essa resposta. Olha a palavra de Deus na boca de Isaías. E Isaías mandou essa resposta, versículo 6. O Senhor Deus disse que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvar. Amém? Primeira narrativa a ser destruída é a narrativa do medo. Amém? Por quê? Porque o medo levou Ezequias a se assustar. Satanás usa o medo como uma bomba. Se ele conseguir explodir a tua fé com medo, ele te paralisa, ele te breca, ele faz você parar. Amém? Foi o que aconteceu aqui. Ele veio, afrontou o Deus de Israel, né, dizendo que o Deus de Israel não ia poder salvar o rei Ezequias e a nação, né? E o profeta já foi logo dizendo e quebrando a narrativa do medo. Amém? Você precisa aprender a quebrar a narrativa do medo, que é a primeira coisa que quer te afrontar. Está entendendo? Tá? Aí ele fala, o Senhor Deus disse que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem. Tá? E aí eu queria transformar isso numa palavra para você. O que é que tem te assustado? Amém? O que é que tem colocado medo em você? O que é tão provocador na tua vida que tem te amedrontado? Oh, meu querido. Amém? Aleluia.
O nosso Deus é muito mais poderoso. Amém. O nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa desse mundo é pequeno perto do nosso Deus. Tá? E Isaías já quebrou logo a narrativa do medo. Versículo 7. Agora ele vai dizer o que Deus vai fazer com o rei da Síria. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia, amém, que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Oh, meu Pai! Já revelou tudo o que vai acontecer, amém? Deus vai permitir que uma narrativa, tá, reconduza o rei da Síria. A garganta ficou seca. Deus vai permitir que uma narrativa, tá, seja levada para o rei da Síria e ele vai voltar correndo para o seu país. Quando ele voltar correndo para o seu país, ali ele vai ser assassinado. Ali vai ser morto. Amém? E acabou a guerra, a batalha. Vamos lá? Versículo 8. O oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laquis e que estava lutando contra a cidade de Líbina. Então foi até lá para falar com ele. Os assírios souberam que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-los. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia: o seu Deus em quem você confia lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Olha aí. Olha aí. Novamente o rei da Síria criou uma outra narrativa, uma narrativa mentirosa, tá? Dizendo que Deus é um trapaceiro que está enganando o rei Ezequias. Que conversa fiada, que conversa mole, tá? Aí no versículo 11, você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir. Por acaso você pensa que poderá escapar? Né? E realmente o rei da Síria o exército assírio, quando entrava no país, ele matava tudo. Ele tirava as crianças do ventre da mãe, matava as criancinhas, matava as mulheres grávidas, atropelava tudo que tinha, ele atropelava, ele não dava moleza não, destruía o país mesmo. Eles eram muito cruéis, muito cruéis. Os assírios eram muito cruéis, tá certo? Tá? E ele, novamente, na narrativa do medo, né, tentando afrontar o rei Ezequias, vai lá, leva a palavra do rei assírio, dizendo que você acha que você vai escapar? Você não vai escapar. Não tem Deus que vai fazer vocês prevalecerem diante dos deuses assírios. É o que ele está dizendo aqui. Né? Versículo 12. Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã e Rezef, e mataram o povo de Éden, que morava em Tessalá. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Olha, batalha dos deuses. Tá? Ele está dizendo que os deuses da cidade de Gozã, Arã e Rezef, amém, não deu nem puxeiro para os deuses da Assíria. Tá? Que ele venceu todos. Tá? Então ele está dizendo, você acha que o Deus de Israel vai conseguir prevalecer diante dos nossos deuses? Né? É o que ele está falando. Tá? Eu acho que ele não conhecia o Deus de Israel. Né? Onde estão os reis da cidade de Ramate, Arpade, Sevaim, Ena e Iva? Aí dá uma relação de cidades que eles invadiram, destruíram, e que os deuses dessa cidade não foram capazes de derrotá-los. Tá? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então foi até o templo, de novo ele vai até o templo, tá? Pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor. Amém? Aleluia. Foi aqui que eu aprendi a fazer a campanha com as cédulas de oração. Eu chamo de cédula de oração. É uma carta que você escreve para Deus. Aquela cédula de oração, né? Quando a gente faz aquela campanha de oração ali às terça-feiras, e eu levo aquela cédula para você escrever, amém? Foi exatamente isso que o rei Ezequias fez.
foi até o templo, até a igreja, com a sua cédula de oração, com a sua carta de oração, né? Com a sua carta, né? Que na verdade aqui é a carta da afronta, né? E ele colocou aquela carta da presença de Deus, Senhor, quer dizer, ele fez o Senhor ler aquela carta de afronta, né? Tá? Agora, a nossa cédula de oração não é uma afronta ao nosso Deus. A nossa cédula de oração, amém? É a nossa maneira de dizer que estamos se humilhando e que dependemos dele, para que ele responda a nossa oração, né? É a nossa maneira ordeira de orar, né? A gente tem uma ordem, uma diretriz de oração, né? Quando nós fazemos aquela cédula de oração, nós estamos colocando ordem naquilo que nós pedimos, né? Para não virar uma salada, né? De coisas que nós pedimos que nós nem sabemos que estamos pedindo. Então é uma maneira ordeira de se orar, né? De você pedir. No caso aqui foi a carta de afronta, que não é o caso da igreja, né? Quando faz a campanha de oração com a cédula de oração. Vamos lá. E orou assim o rei Ezequias: ó Senhor Deus de Israel, que está sentado no seu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Amém? Aleluia. Posicionou Deus na oração. Colocou Deus como rei. Amém? Aleluia. Tu é o grande rei, o rei das nações. Quem poderá, amém? Quem poderá te resistir, né? Tu és o grande rei, o grande Deus poderoso. Aí vem o 16, né? Versículo 16. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feito por mãos humanas. Aí Ezequias também coloca toda a sua fé em ação, né? Ele realmente fala que aqueles deuses não eram deuses, amém? Eram ídolos que não serviam para nada, que não prestavam para nada. Por isso que aqueles povos foram derrotados por Senaqueribe. Mas o Senhor não, o Senhor é Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso. Olha o que diz o 19. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Amém? Aleluia. Que teus atos de bravura, de poder, de poder bélico, de poder militar, os teus atos poderosos, amém? Que vence exércitos, que vence imperadores, que vence reis. Os teus atos podem ser vistos por todas as nações e que as pessoas te reconheçam, amém? Como o Senhor, como tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Amém? Ezequias faz questão de falar a respeito do testemunho público que ele deveria dar a respeito desse Deus. E que não teria um testemunho mais forte do que a vitória nesse momento, amém? Nesse momento de crise no país, na nação, né? Diante do seu povo. Né? Senaqueribe vai ser derrotado, destruído. A nação da Síria não vai prevalecer. Amém? Aleluia. E o rei Ezequias vai testemunhar do Deus vivo com a vitória. A tua vitória, meu irmão, guarda isso no coração. A tua vitória vai servir de testemunho para os teus vizinhos, para os teus amigos, para a tua família, para todas as pessoas que você conhece, que te rodeiam. Amém? Que vão olhar para você e dizer: ali vai um crente vitorioso, um crente vencedor. Amém? Aleluia. Né? E o versículo 20, né? Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Mexeu com Israel, mexeu comigo, diz o Senhor. Aleluia!
Mexeu com um dos meus filhos, mexeu comigo. Mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Amém? Aleluia. Aleluia. A quem você pensa que ofendeu e insultou, você fez tudo isso contra mim. O santo Deus de Israel foi contra mim, você mexeu com a minha pessoa. Amém? A tua guerra agora é contra mim. Você vai saber quem eu sou a partir de agora. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ah, meu irmão, que você possa entender o lugar que você está, a posição que você está. Não sai do teu lugar, não sai da tua posição. Deus colocou você na posição de filho, filho de Deus. Amém? Você é alguém muito amado por Deus, alguém que Deus tem um carinho muito grande, alguém que Deus é capaz de qualquer coisa para fazer por tua vida. Amém? Não se apequena tanto para tua luta, para tua batalha. Amém? Aleluia. Se você não tem força, se você se sente pequeno, então clame ao Senhor, porque Ele vai se agigantar na tua vida. Deus vai se fazer presente na tua batalha, na tua luta e na tua guerra. Amém? Aleluia. Não fique triste, não fique abatido, não fique abalado. Não fica se sentindo para baixo, desanimado. Não, meu irmão. Levanta a tua cabeça, erga teus olhos, veja a tua vitória, veja o Senhor pelejando por ti, veja o Senhor lutando por ti, lutando as tuas guerras, as tuas batalhas, sabe? Amém? O teu inimigo vai cair por terra. Ah, essa porta que está fechada vai se abrir, ferrolhos de ferro vão se quebrar. Você vai ver como o Senhor vai pelejar por você. O Senhor é o Deus da tua batalha, o Deus da tua guerra, aquele que se levanta e te favorece. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aí o versículo 23 diz assim: você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipestres, e de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras, de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que foi eu que planejei tudo? Tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulhos. Deus permitiu que ele fizesse tudo isso e ele não reconheceu Deus, não reconheceu o Senhor. Agora chegou a vez dele, amém? Ser derrotado por um exército tão pequenininho e um povo tão pequeno como era o povo de Israel. Por isso seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e o faz secar. Mas eu o conheço muito bem e sei o que você faz. E aonde vai? Sei que você me odeia. Deus conhece o coração de Senaqueribe. Deus conhece o teu inimigo. Ele sabe quem é o teu inimigo. Amém? Aleluia. Ele sabe que teu inimigo odeia ele. Vamos lá. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio, de cabeça baixa e o rabinho entre as pernas. Você vai voltar como um vira-lata. Oh, aleluia! Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer neste ano e no ano que vem. Vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. Amém? Aleluia! Aprenda a passar por esse momento, por um período, de escassez. Amém? Mas não vai te faltar nada. Mesmo na escassez, não vai te faltar nada. E depois você vai ver a prosperidade chegar na tua vida. Essa foi uma palavra que Deus deu diretamente para o rei Ezequias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido, receba isso como uma palavra profética. Tá certo? Esse ano e o ano que vem, amém?
você vai ter que aprender a conviver com a escassez, com pouco, com pouco. Tua geladeira já não enche muito de carne, né? Amém? A carne que você pode comprar às vezes é a carne de segunda, porque infelizmente a carne de primeira está difícil de comprar. Mas, amém? Passa por esse período, passa por esse momento. Amém? Aguenta firme, não vai te faltar nada não. Deus vai suprir a tua necessidade, tá certo? Amém? Mas dias melhores estão vindo. Dias melhores estão vindo, tá certo? Dias melhores estão vindo. Senaqueribe vai cair por terra. Senaqueribe será destruído. O reino de Senaqueribe, amém, nunca mais vai perturbar o reino de Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou parar aqui. Depois você pode continuar até o versículo 37, que tem muita história boa para você aí, amém? Aí você vai ver a maneira que Deus deu vitória para Ezequias, tá certo? O meu tempo já foi embora e eu fiquei só no primeiro ponto, hein? Só no primeiro ponto. Eu vou tentar aqui entrar no segundo ponto, amém? Tá? Então tá aí, primeiro ponto, você pode se sentir pequeno, a tua força é pequena, você pode estar enfrentando um inimigo muito superior, muito maior, amém? Tá? E você se sentir com pequena força. Mas por quê? Por que Deus permite isso? Porque Deus quer revelar que a tua força é Ele, é Deus, é o Senhor, que você depende totalmente dEle. E quando você expressa a tua fé e dependência de Deus, ninguém te vence. Amém? Tua luta é ganha, tua vitória é ganha. Tá entendendo? Tá? Então fique aí preparado, porque tem vitória grande chegando na tua vida. Tá? Esse foi o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, né? A sabedoria ilustrada, tá certo? Então, o autor aqui, o Salomão, usa a história de um pobre, inteligente e sábio lutando com o rei e a sua força bélica. E o pobre, e a nação que tinha o pobre, prevaleceu mesmo com a sua pobreza. Tá certo? O segundo ponto é o seguinte: a sabedoria esquecida. Eclesiastes 9, 15b. Amém? Eclesiastes 9, 15b. Diz assim. Desculpa. Eclesiastes 9, versículo 15, a parte B. Diz assim. Acontece que ninguém lembrou dele. Ninguém lembrou do pobre. Ninguém lembrou do sábio. Amém? Tá? A sabedoria esquecida. Essa é a lição, né? Do segundo ponto. Do primeiro ponto, né? A sabedoria que prevaleceu por meio de um pobre e da fraqueza de um reino. Tá? Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Essa é a linguagem antiga. As pessoas são instáveis e a fama é transitória. Na verdade, os homens têm a memória curta para agradecer o bem e são antenados para relembrar o mal. Assim como José foi esquecido pelo copeiro de Faraó, os homens da cidade, que foi poupada pela sabedoria do homem pobre, também se esqueceram dele. A gratidão sofre de amnésia, por isso o mal se agiganta. Amém? A gratidão sofre de amnésia, por isso o mal se agiganta. Querido, nunca esqueça de quem te faz o bem. Amém? Tá. Deixa a gratidão tomar conta do teu coração. Para mim, a gratidão é tão importante, tá? Que eu coloquei no rito do culto. Né? No rito do culto eu coloquei lá momento de gratidão. A palavra de gratidão. Né? Onde 1, 2 ou 3 cristãos, 3 crentes no culto, vão celebrar a gratidão. Vão dar uma palavra de gratidão. Então, dentro da liturgia, dentro do rito do culto, eu coloquei lá. Por quê? Porque para mim a gratidão, ela é muito importante. Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, amém, é do bem que as pessoas fizeram. Tá? Às vezes, as mesmas pessoas que te fazem o bem, né, elas jogam terra com a maldade em cima do bem que elas te fizeram. Né? E procura enterrar, amém, aquele bem que ela fez com a maldade que elas fazem depois. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, querido. A gente, ainda que a pessoa faça o mal e jogue terra
no bem que ela fez, a gente nunca pode esquecer que ela fez um bem. Amém? Tá? E que a gente precisa ser grato pelo bem que ela fez. Tá? E não ficar com raiva das maldades que vieram na sequência. Tá? Mas sempre exaltar o bem que essa pessoa fez. Por quê? Porque ainda que prevaleceu a maldade nos atos dela, dentro dela existe algo bom que precisa ser exaltado. Mesmo que tenha sido esquecido, né, de tanto a gente exaltar o bem que ela fez, quem sabe pode voltar, ela pode voltar a ter um caráter bom e pode voltar a beneficiar. Tá bem? Então a gente não pode desprezar, tá certo? Terceiro ponto, pessoal, para encerrar o capítulo 9. A sabedoria enaltecida. Versículo 16, 17 e 18. Tá? Versículo 16, 17 e 18. Vamos lá, linguagem de hoje. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força. Mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. E ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, né? Oh, meu Pai do céu! Meu Pai do céu! A falta de sabedoria faz a gente gritar e as pessoas não conseguem nem entender o que nós estamos falando. Amém? Aí vem o tempo, né? O tempo nos desgasta, o tempo nos molda, né? O tempo nos amolece, o tempo nos quebra, e a gente vai ficando mais calmo, vai ensinando com mais cadência, né? Aí aquele tempo de gritaria, de espernear, achando que aquilo é poder de Deus, né? Amém? E é pura emoção. Né? E aí tem algumas pessoas desinformadas que acabam se emocionando e gritando junto com a gente. Amém? Aleluia. Mas graças a Deus que esse tempo na minha vida acabou. Né? Hoje a gente tem recebido da parte de Deus o ensino, a palavra, e tem procurado passar para os irmãos de uma forma mais cadente, né? com mais cadência, né? Para que os irmãos possam, amém, não doer os ouvidos e possam ouvir, amém, tranquilamente aquilo que realmente é ensinado. É bem melhor, né? Ensinar, receber a palavra de alguém que fale mais cadenciado. Né? Às vezes você vai ouvir uma palavra, é uma gritaria, o cara ainda fala rápido, né? E acha que aquilo tudo é poder de Deus, e é uma mexida, parece um ovo mexido, né? Amém? Aquele ovo mexido que você faz e põe cuscuz, aí você pega o cuscuz, joga o cuscuz assim no prato, pega o ovo mexido, põe em cima do cuscuz, e você não se contenta e mexe o cuscuz com o ovo cozido, e aí depois vai comer aquilo, meu irmão, tu não sente o gosto nem do cuscuz e nem do ovo. Amém? Porque virou um mexidão que não dá para sentir o gosto de nada. Mas come o cuscuz um pouco, depois come um pouquinho do ovo cozido. Você sente o gosto do cuscuz e o gosto do ovo. Amém? Por quê? Porque foi de uma forma cadenciada. Uma coisa de cada vez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tá aí, né? É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso. Na linguagem antiga diz assim, ó. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as almas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Oh, meu Pai! Vamos lá, vamos ler o comentário. Para encerrar o capítulo 9. Sabedoria conclui, ou seja, Salomão conclui este capítulo mostrando que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que aquela seja desprezada e os seus conselhos não sejam ouvidos. A sabedoria é boa em si mesma. A liderança da sabedoria, mesmo no silêncio, é mais eloquente do que os berros daqueles que governam entre os tolos. Nas palavras de Philip Ryken, um homem sábio não sente necessidade de gritar muito. Ele sabe que não é o grito que comove o coração das pessoas e que transforma o mundo para o bem, mas a palavra sábia. Amém?
Ele sabe que não é o grito que comove o coração das pessoas e que transforma o mundo para o bem, mas a palavra sábia. É gritando que você vai convencer alguém. Verdade. Amém? A sabedoria é mais poderosa do que as armas de guerra. Um sábio vale mais do que um exército fortemente armado. Porém, basta um pecador para provocar uma grande ruína. Adão, com seu pecado, lançou toda a raça humana no estado de depravação e miséria. Acã, com seu pecado, arrastou 30.000 israelitas para a morte. Davi, com seu pecado, trouxe tragédia para sua casa, morte para milhares de soldados israelitas e o escândalo para toda a nação. O pecado corrói, o pecado destrói. Amém? Aleluia. Tira o pecado da sua vida, tira o pecado da sua casa, tira o pecado do seu lar, tira o pecado, amém? Porque o pecado realmente traz ruína para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus fale de uma maneira forte e poderosa, né? Que você acalme o teu coração, aprenda a falar, amém? De uma forma pausada, baixa, não precisa gritar, né? Amém? Aí veio uma grande lição para mim, para a Renata aqui, né? E a gente precisa aprender a agir com sabedoria. Amém? Deus é poderoso, amém? Para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Fala baixo. Amém? Olha aí, irmão, 9 horas da noite, 1 hora. Eu pensei que eu ia falar 15 minutos, falei 1 hora. Oh, Jesus amado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar? Pastor Renata, faz uma oração para te encerrar esse momento. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por mais esse ensinamento, Senhor. Que nós possamos colocar em prática a tua palavra. Que nós possamos, Deus amado, usar nossas armas, Senhor, espirituais, Senhor. Que podemos também ter sabedoria, Pai, no abrir da nossa boca. Pai querido, nos ajuda. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter sabedoria no falar, no agir, no proceder, Senhor. Abençoa cada irmão que participou desta live, derrama a tua graça, as tuas bênçãos. Fortalece a vida de cada um, Senhor. Sustenta a vida de cada um, nos dando muita sabedoria, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer por esta live, Senhor. Continua abençoando a vida do pastor Valmir, dando graça, sabedoria, capacidade, Senhor, para nos ensinar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este ensinamento. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, pessoal, nós vamos já para o encerramento. Só lembrando os irmãos que amanhã é nossa escola de discípulo presencial aqui em Santos, né? A partir das 20 horas, tá certo? Se os irmãos quiserem participar, a porta está aberta. E em Cubatão nós estaremos sábado, 9 horas da manhã. Das 9 às 10h30. Né? Das 9 às 10h30, 11 horas. Amém? Nós vamos estar sábado em oração. É o nosso sábado de oração, né? Então, os irmãos que gostam de orar, amém? E mesmo que não gosta, tem necessidade de orar, né? Então, tem que orar. Tem que ter necessidade de orar, tem que buscar. Nós vamos estar sábado orando na igreja, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Quem entrou depois, o Afrânio, né? Quem entrou, eu não dei nem boa noite para ele. Mas eu dei dele. Amém. Boa noite, Afrânio, Deus te abençoe. Amém? Manda um abraço aí para a turminha aí, para dona Zilda, para Julinha, Deus te abençoe, Julinha. Amém? E os meninos, né? Os meninos já viraram tudo homem, né? Já está tudo homem, trabalhando, é isso aí. Uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.